Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui firmes no nosso propósito, estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje estaremos aqui no salmo de número 53, que também é um salmo de Davi. O verso 1 diz assim: Disse o nércio no seu coração: não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Aqui Davi ele fala sobre a pessoa nércia, ou seja, é aquela pessoa que duvida da existência de Deus. Você conhece alguém assim? Deus ele considera a pessoa nércia como uma pessoa tola. É isso mesmo. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele tem cegado o entendimento das pessoas. Como é que pode uma pessoa dizer que Deus não existe, que não há Deus? Meus amados, é só olhar para a natureza, a sua perfeição, olhar para os céus. A própria Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus. Como que Deus não existe? É só olhar para o ser humano, cada órgão dentro do seu corpo funcionando no seu devido lugar. É só olhar um bebê que é formado no ventre de uma mulher, como é que pode? Com ossos, todos os órgãos, no seu devido lugar. Como dizer que não existe um Deus? Mas, meus amados, só consegue ver tudo isso aqueles que as escamas, da cegueira espiritual já caíram dos seus olhos. Somente aquelas pessoas que a luz do Evangelho veio, dissipou as trevas que havia na vida daquela pessoa, tirou aquela cegueira espiritual. Somente essas pessoas que conseguem ver, que conseguem enxergar que existe um Deus. Mas infelizmente ainda tem aquelas pessoas que estão cegas e escravizadas pelo inimigo e ainda se acham inteligentes. Quando uma pessoa pensa que não existe Deus, ela só faz besteira, porque ela acha que pode fazer o que quiser, que não haverá punição para ela. Então Deus ele considera essas pessoas como uma pessoa tola. Vamos aqui para o verso de número 2 ao 4. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Então Deus ele estava olhando naquela época e não havia ninguém que buscasse a Deus. Estavam sem entendimento. Todo mundo estava desviado. Na época de Davi, a situação estava muito complicada. E eu te pergunto, e hoje em nossos dias? Aqui nessa época, nesse tempo presente, não é diferente. Está pior do que na época de Davi. E ainda diz os obreiros da iniquidade. Assim como existem os obreiros de Deus que faz a vontade do Senhor, que são instrumentos nas mãos de Deus. Satanás também tem os seus obreiros, chamados obreiros da iniquidade, que ele usa em suas mãos, que escraviza, tortura a pessoa, humilha, faz a pessoa sofrer e ainda usa essas pessoas para destruir outras vidas. Vamos aqui para o verso de número 5. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ali o próprio Deus enviou uma situação muito difícil naquela época, onde aquelas pessoas que não criam na sua existência se encontraram em grande aperto. Isso é o que Deus faz, para mostrar que Ele existe, que Ele é Deus. Ele confundiu essas pessoas para mostrar que Ele é vivo, que Ele está vivo e que Ele é Deus.
para finalizar, verso de número 6. Se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aqui Davi, cheio do Espírito Santo, ele profetiza, ele deseja ardentemente em seu coração a salvação de Israel. E veio, meus irmãos, Deus cumpriu, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero aqui orar para abençoar sua vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco aqui na Tua presença, quero Te agradecer por mais este momento, Pai, de estudo da Tua palavra, de meditação. Senhor, venha, Senhor, a falar mais aos nossos corações. Pai querido, venha nos ajudar nessa trajetória dos 150 salmos. Sei que muita coisa o Senhor tem para o nosso coração, para nos edificar, para abençoar a nossa vida espiritual. Te apresento este querido ouvinte. Toma em tuas mãos, abençoa, que o Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo possa falar mais ao coração desta pessoa. Tome a nossa frente, nos guarde e nos proteja. Senhor, fica conosco no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.